uma vida mais que abençoada. Nós começamos na semana passada falando que você é um mordomo. Fala comigo, eu sou um mordomo. Me enquadra melhor, por favor. Eu fico agoniado quando eu me vejo aqui, que eu vejo que eu estou... Me enquadra melhor, fica melhor assim, por favor. Isso, corta o Jefferson, que acabou de passar atrás de mim. Estou brincando, Jefferson. Eu quero que você... Isso, agora eu fiquei ótimo. Agora sim. Isso. Eu quero que você entenda, quando nós falamos que eu sou mais... Eu já sou um mordomo. Eu não estou aqui para vender livro, mas eu quero fazer a propaganda deste livro aqui, chamado Uma Vida Mais que Abençoada. Esse livro, a leitura dele precisa ser feita por todos. Tá? Você pode adquiri-lo pela internet. Eu estou gostando muito mais deste livro do que um outro livro dele chamado Uma Vida Mais que Abençoada. Porque uma coisa que você... Fala comigo assim, generosidade. Uma das coisas que você olha para Deus e você olha para Jesus, você vai ver presente e marcante na vida deles, na vida de Jesus, a generosidade, o compartilhar, o entender que eu sou um abençoador. Jesus o tempo todo estava pronto a abençoar. E eu sei que quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Porque, como diz a Bíblia, como diz Paulo, relembrando dos ensinos de Jesus, melhor é dar do que? Mais forte, melhor é dar do que? Melhor é dar do que receber. Eu sou abençoado quando eu dou. Eu sou abençoado quando eu reparto. Deus sempre acrescenta. E eu quero falar hoje com você sobre servo bom e fiel. Eu conheço um pregador que ele diz que a vida dele é direcionada a ouvir isso de Jesus. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então esse é o meu tema dessa noite, dentro dessa campanha, Uma Vida Mais que Abençoada, servo bom e fiel. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, e eu vou usar a NVI, tá? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus 25, a partir do versículo 14. As crianças podem ir para a classinha? As crianças podem ir para a classinha, acompanha a tia que está ali, a tia Monique, tá? E que Deus possa ministrar de uma forma especial ao coração de vocês. Mateus 25, a partir do versículo 14. Antes de eu ler esse texto, eu quero fazer uma observação. Você vai encontrar em Mateus 25 três parábolas. Três parábolas onde Jesus vai estar falando coisas importantes concernentes à volta dele. A primeira parábola, em Mateus capítulo 25, se eu não estou enganado, é a parábola das 10 virgens. Jesus vai falar do fato de você manter a lamparina acesa e ter azeite como reserva para esse momento. Esse azeite figura a pessoa do Espírito Santo. Gente, o que nos anima todos os dias é o poder, é a pessoa do Espírito Santo. É um dínamo que pulsa dentro de mim, que pulsa dentro de você e levanta você, ergue você, impulsiona você a prosseguir, fortalece você, anima você, revela a você dia a dia o desejo de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Eu quero que você entenda que a primeira parábola, ele vai falar justamente de você manter a lamparina acesa. Sabe por quê? Hoje eu estou assim, muito assim, nostálgico, né? Mas assim, os mais de 50 vão entender. Quando eu era pequeno lá em Barbacena, eu já ouvia falar da volta de Jesus. Quantos aqui não já ouviram falar disso, desde pequeno? Olha, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar.
Nós somos, existia quem viveu antes de 2000, e era pequeno antes do ano 2000, dizia, de 2000 não passará. Estamos em 2021, gente, 2000 já passou, estamos em 2021. Né? E aí você pergunta, cadê Jesus que disse que ia voltar? Aí quando você abre a Bíblia, você vai ver Pedro escrevendo que diz que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Mas o desejo de Deus é que o maior número de pessoas chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso nós trabalhamos. É interessante que nesse texto de Pedro ele vai dizer que nós precisamos esperar e apressar a volta de Jesus. Sabe como é que eu e você, nós, igreja de Jesus, esperamos e apressamos a volta dele? Compartilhando dele, proclamando o Evangelho. Existe um sinal na Bíblia que o próprio Jesus mostra como sendo a sua vinda, um dos tchan da sua vinda. Quando o Evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Então é por isso que nós insistimos com você para se tornar testemunha de Jesus. É por isso que nós falamos para você, prega Jesus, abre uma célula, seja hospedeiro, seja líder de célula, porque você está contribuindo para apressar a volta de Jesus. Use as suas mídias sociais, use o que você tiver nas mãos, use o conteúdo que você tiver para proclamar Jesus. É interessante que a outra parábola que Jesus vai contar em Mateus 25, espera só um minutinho aqui, gente. A primeira são das 10 virgens, a segunda é a parábola que eu vou pregar, a dos talentos, mas a terceira, ele vai falar justamente de como é que vai ser o julgamento das nações. E é interessante que ele vai falar justamente do que é o desafio da semana. Não, o desafio da primeira semana que foi você abrir o seu armário, né? Mas é o desafio dessa semana também, que é você abrir a sua despensa. Porque ele vai dizer assim, sabe, eu acho muito interessante como Deus mostra para a gente todos os dias na palavra dele que eu não posso desprezar o outro, que eu não posso viver a minha vida solo. Nos dias de hoje, muitos de nós queremos viver a nossa vida solo. Eu não preciso de ninguém. Balela. Você fala assim comigo, cuidado, não me basto. Repete isso, criatura. Eu não me basto. Você não se basta, gente. Você não se basta. Esse negócio de achar que eu resolvo os meus problemas, eu cuido de mim. Isso tem um limite. Isso tem um tempo. Você precisa reconhecer que você precisa sim. Porque se não fosse... Ainda tem gente, aqueles mais espirituais, né? Que tem aquela crise de espiritualidade e fala assim, eu só preciso de Deus. Eu só preciso de Deus. Aleluia. Deus me é suficiente. É mesmo? Então Deus fez alguma coisa errada. Alguma coisa errada, gente. Porque Ele criou outras pessoas além de você. Enquanto Adão estava preocupado é ótimo, ansioso é ótimo. Enquanto Adão estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, que era dar nome a todos os animais, diz a Bíblia que Adão, que Deus olhou. Gente, o leão, a leoa, o tigre e a tigresa, o cachorro e a cachorra, o galo e a galinha, Adão. Deus viu que faltava alguma coisa. Deus deu uma anestesia em Adão, uma anestesia geral. E quando Adão acordou, lá estava a Miss Universo.
lá estava Eva. Porque ele precisava repartir a vida dele com alguém. Então a Bíblia nos mostra, a criação nos mostra que nós precisamos do outro. E é interessante que esse último texto da parte de Mateus 25, Jesus vai falar justamente isso. Ele vai dizer assim: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Aí vão perguntar para ele: quando nós fizemos isso? E ele vai virar e vai dizer assim: quando vocês fizeram a um destes pequeninos. E aí Jesus vai falar uma outra verdade que eu acho maravilhosa. Fala comigo assim: Deus não criou o inferno para mim. Deus não criou o inferno para nós. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Está aqui em Mateus 25. Não foi para mim, não foi para você, não foi para a humanidade. Mas sabe qual é o grande lance do tinhoso? Nos ludibriar, para que nós venhamos a ter como final das nossas vidas, se nós não estivermos em Cristo, o mesmo destino que Ele tem. Já está consumado o destino dele. Então ele engana. Então ele cria enganos. É a mesma coisa, ele engana e cria enganos, é a mesma coisa, né? Mas ele ludibria. Ele faz as pessoas pensarem que o caminho errado é o caminho certo. Entende isso? Existe a máxima, obrigado por me lembrar. Existe a máxima: todos os caminhos levam a Deus. Isso soa uma espiritualidade enorme. Todos os caminhos levam a Deus. Então Jesus está errado. Porque Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala assim: quem vem a mim, vem ao Pai. A Bíblia nunca fala de religião. E quando a Bíblia fala de religião, a Bíblia vai falar da minha relação com o próximo. Que eu me lembrei agora o que Paulo fala para Timóteo, que a verdadeira religião é você cuidar dos órfãos e das viúvas. É novamente o próximo, novamente o outro. E nesses dias onde nós estamos tão preocupados em suprir as nossas necessidades, porque nós somos egoístas, gente. Levanta a mão quem não é. Nós somos egoístas. Nós preocupamos conosco. Nós preocupamos com nossa necessidade. Se as minhas necessidades estiverem supridas, ok, eu vou pensar no outro. Aí me lembrei do ditado popular. Como é que é? Meu pirão primeiro, como é que diz esse ditado, gente? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Gente, quando eu era criança eu já ouvia isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E é interessante que, pensando sobre isso, pensando nessa riqueza do capítulo 25, eu quero que você agora vá lá para o versículo 14, onde diz assim, na NVI, tá? E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Fala comigo assim, capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente
e aplicou-lhe e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no aos que têm 10, pois quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Forte isso aqui, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar a Tua palavra diante de Ti. Obrigado, Pai, porque a palavra do Senhor ilumina os nossos olhos, ilumina os nossos caminhos, dirige os nossos passos, Pai. E nós queremos rogar a Ti que enquanto nós estamos juntos, meditando na Tua palavra, Espírito Santo, que essas verdades chegam ao nosso coração como revelação. Revelação. Não apenas um conhecimento, mas revelação. Pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma especial, no nome de Jesus. Posso ouvir o teu amém? Eu tirei 3 características do que Jesus fala de um servo bom e fiel. A primeira característica, gente, é que o servo bom e fiel, ele tem convicção da sua capacidade. De quem é esse? Silencia para mim, por favor. Ter convicção da sua capacidade de gerenciar seus talentos. Um servo bom e fiel, ele tem a capacidade de gerenciar os seus talentos. Gerenciar fala de administrar, saber administrar os seus talentos. Lá no versículo 14, diz assim: e será como um homem que ao sair da viagem chamou os seus servos, confiou a eles seus bens, e a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu. Isso quer dizer que esse Senhor conhecia os seus servos, gente. Ele sabia da capacidade que cada um tinha para gerir os talentos que lhe foram dados. Talento aqui fala de uma porção monetária, uma quantia monetária, de um salário que valia um ano inteiro de trabalho. Mas eu quero só que você possa entender que isso daqui, Jesus está falando de muito mais do que dinheiro, muito mais do que bens. É você gerir o que Deus tem colocado nas suas mãos, que é você mesmo. Por exemplo, não tem uma coisa mais difícil do que gerenciar a nós mesmos. Não tem coisa mais difícil. Não tem coisa mais difícil do que gerenciar os nossos desejos, gerenciar os nossos pensamentos, gerenciar os nossos sentimentos. Isso é difícil. Se é difícil gerenciar a mim mesmo, por que eu quero gerenciar o outro, gente? Tem aquelas pessoas que ficam na fresta da janela assim, da porta assim. Fulano de tal chegou.
E você ouviu o vizinho? Brigaram hoje, gente. Quebraram o maior pau. Ai, aquela mulher tem umas roupas tão devassas. E aquele cara, querendo ser boy? Hello. Eu quero que você possa lembrar disso, gente. Que Deus colocou talentos, colocou a primeira coisa nas suas mãos, a sua própria vida. Para você saber gerenciar. Para você saber administrar. Se não sabe, aprende. É interessante que existe uma questão que a Bíblia fala sobre as faixas etárias. E você vai ver, em uma das cartas de Paulo, que eu não consigo agora lembrar, mas Paulo vai falando que os mais novos devem chamar a atenção dos mais velhos como pai, como a paz. As mulheres mais velhas mais maduras, devem ensinar as mais novas. Timóteo, né? E ele vai trabalhando essa questão de como devem ser os relacionamentos. E hoje nós estamos falando de uma situação que nos dias atuais não existe um respeito pelos mais velhos. São valores que estão se perdendo. Sabe aquela coisa que entrou uma pessoa idosa, grávida, alguém com alguma necessidade especial, no ônibus a pessoa dorme? Não quero nem ver. Que essa pessoa chegou perto de mim, porque eu estou cansado, não vou dar meu lugar não. E tem pessoa que ainda senta no lugar que está reservado para as pessoas com necessidades especiais. Eu estou falando disso porque isso fala, gente, de nós gerenciarmos o que somos. É interessante, fala comigo assim, capacidade. Você tem capacidade para gerenciar a sua vida. E tudo que diz respeito à sua vida. Você pode até se sentir incapaz. Mas se Deus colocou nas suas mãos, é porque você tem capacidade, é porque você tem condições. Você talvez precisa descobrir, precisa que alguém coloque nos seus olhos luz, para que você se veja melhor, para que você entenda melhor. Eu faço uma coisa hoje com mais habilidade, eu posso dizer com muita habilidade, que eu estou fazendo agora. Mas eu aprendi, gente, eu fui treinado, eu fui ensinado. Outras pessoas me avaliaram e disseram assim para mim, tá bom, tá ruim, fala mais devagar, corrige isso, corrige aquilo outro. E deu esse resultado aqui. Minha mulher falava assim, respira, você está falando muito rápido, respira, para não comer as palavras. E eu fui aprendendo. O que Deus colocou nas suas mãos? Quais foram os talentos? Quais foram os dons? Quais foram as habilidades? Quero falar aos pais que estão aqui, aos pais que estão nos acompanhando pela internet. Aprenda a gerenciar a vida dos seus filhos. Aprenda isso. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são seus, são do Senhor. Até disso você vai prestar conta a Ele. Ele te deu, Ele colocou essa responsabilidade nas tuas mãos de forma temporária. Não sei quantos já ouviram os pais, eu vivenciei isso, né? Experimentei isso na carne. Como ensinar uma criança a não gritar? Fala baixo! Não grita! Eu estou ensinando uma criança a não gritar. Fala
é feio, ô seu. Eu estou ensinando a criança a não falar palavrão. Meu filho, você não, bebida alcoólica não é recomendado para criança como você. E estou lá bebendo na frente do menino, da menina. Você não pode fumar. Pega lá meu cigarro. Gente, por favor. Nós somos muito incoerentes. Aprenda a respeitar as mulheres. E aí o filho vê você como pai desrespeitar a mulher que é a mãe dele. Aprenda a respeitar os homens. E aí você fala para seu filho: homem não presta, tudo é safado, é isso, aquilo outro. Tudo que é geral dá problema. Alguns são, sim, outros não. E tem mais uma outra coisa. Nós, como crentes, não cremos na síndrome de Gabriela. Todos entendem essa síndrome? Tem uma pessoa que falou assim para mim: não entendo essa síndrome. A síndrome de Gabriela tem até uma trilha musical. Eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela. Lembrou agora? Você conhecia a síndrome de Gabriela, querido? Então eu quero que você pense nisso. Um servo bom e fiel, ele tem a capacidade de gerenciar o que está nas suas mãos. E pensa numa outra coisa. Se Deus fala aqui, se Jesus fala aqui sobre esses servos, que cada talento foi distribuído segundo a capacidade que cada um tinha, a razão pela qual não tem sido dado mais a você é porque Deus sabe que você ainda não pode lidar com isso. Tem coisas que a gente quer tanto, que a gente sonha tanto, mas como é que você tem gerenciado as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos? Mas quero mais, quero mais, quero mais. Deus não é irresponsável não, gente. Irresponsável somos nós. Mas Deus não. É por isso que eu disse para você que a vida é hoje. A vida não é amanhã. Uma outra coisa, uma outra característica do servo bom e fiel é que um servo bom e fiel tem uma imagem correta do seu Senhor. Tem uma imagem correta de Deus. Quantos aqui têm medo de Deus? Levante a mão. Mesmo que tenham, não vão levantar a mão, daqui a ficar feio, né? Como é que eu vou levantar a mão dizendo que eu tenho medo de Deus? Mas existem pessoas que têm medo de Deus, gente. Tem pessoas que Deus não é um Deus de amor. E é interessante, Ana pode não lembrar agora, mas nós conhecemos um casal que eles quando casaram, aparentemente ele era cristão, aparentemente ele tinha se convertido. Quando eles casaram, ele não queria mais nem saber de nada de Deus, de Bíblia, de igreja, nada mais. E aí tiveram uma crise horrorosa, aí nós fomos trabalhar a crise, né, ajudá-los a superar a situação. E eu conversando com ele, ele falou para mim: posso ser sincero? Eu tenho muito medo de Deus. Eu falei: querido, se você tem medo de alguém, você consegue desenvolver um relacionamento com esse alguém?
Ele falou, não. Eu falei, por isso que você não consegue desenvolver o teu relacionamento com Deus. Porque você tem medo dele, você tem uma imagem errada de Deus. Aí, mais uma vez, quero chamar a atenção dos pais. Não use Deus de forma errada na vida dos seus filhos. Obedece, porque se você não obedecer, Deus vai te castigar. Pronto, gente. Plantou uma semente no coração da criança. Ai, Deus castiga, Deus pune. Se esse Deus é um Deus tão opressor, como é que eu vou querer caminhar com esse Deus? Fala para mim. Há trocentos anos, faz alguns anos atrás, eu fui visitar a família de um discípulo que morava no interior do Maranhão. Todos cristãos, né? Uma família muito bonita. E aí chegou o domingo. Todo mundo foi para a igreja, inclusive o crente aqui. Fomos para a igreja. E aí eu estava acostumado com o ambiente de igreja muito mais descontraído do que era a igreja. Para você ter uma ideia, estava ministrando louvor, né? Eu acho que estava no momento da oferta, estava todo mundo sentado, ministrando uma música, e eu, assim, ó, com o dedinho assim. Daqui a pouco todo mundo começou a virar para olhar, e meu discípulo, para de falar isso. Eu falei, o que aconteceu? Você não pode fazer isso aqui, eles não permitem. Ah, não? Tá. E aí eu comecei a observar que só tinha pessoas, a maioria eram pessoas adultas, idosas. Adultos e idosos. Eu perguntei, cadê os jovens dessa igreja? Eu fiquei comigo, né, perguntando, cadê os jovens da igreja? Mas eu descobri o seguinte, que quando você se convertia naquele lugar, você não podia fazer mais nada. Você não podia jogar bola. Você não podia jogar, porque uma coisa que tinha muito lá, sinuca. Você não podia jogar. Você não podia mais botar uma bermuda. Né? Eu sempre fui magro, né? Sempre tive essas pernas grossas. E eu lembro que nós fomos buscar, eu tinha uma coisa legal, né? Eles tinham um gado, então o primo dele ia buscar o gado no final da tarde, aí eu queria ir com ele, né? E quando eu saio na rua de camiseta e calção, ele falou assim, você não vai assim comigo não, né? Eu falei, assim como? Com esse, de calção, de bermuda. Eu falei, querido, se eu tivesse as pernas, tinha um jogador de vôlei famoso, né? Se eu tivesse as pernas de fulano de tal, eu até diria que as minhas pernas poderiam seduzir alguém, mas não é o caso. Então eu vou dizer para você, eu vou assim e pronto. Se eu não fosse, se você não permitir, eu não vou então. Ah não, vamos, Washington, vamos. Até isso. Aí eu perguntei, como é que um jovem vai querer Deus, gente? Se Deus vem com todo esse aparato de proibições. Quero que você pense nisso. De que maneira você tem ensinado de Deus para seus filhos? Tem um homem que passou mais na vida do que na minha vida, um pastor, que eu esqueci agora o nome dele, que foi da Cruzada Estudantil, que nós ouvimos ele no congresso da Edson Barbosa, pastor Edson Barbosa. Ele tem uma história muito boa com uma das filhas, no auge de Michael Jackson. E aí a filha assistindo o show, de repente ia passar uma especial de Michael Jackson na televisão, e ela falando, pai, eu quero assistir. O senhor me permite assistir? Aí ele pensou consigo mesmo, por que não? E por que sim? Aí ele falou, vamos assistir, filha. E eu vou assistir junto com você. E ele foi assistir o show de Michael Jackson com ela. E aí a conversa começou a caminhar da seguinte maneira. Ele perguntou para ela, quem foi a pessoa, o cantor famoso antes de Michael Jackson? Aí começaram a lembrar, foi fulano de tal. Onde está fulano de tal agora? E aí começaram a falar, daqui a pouco ele compartilhou, que daqui a pouco o interesse da filha não estava mais no show,
mas na conversa que eles estavam tendo, porque eles começaram a conversar e mostrar como a glória do homem era passageira. Entenderam a sabedoria desse homem? A proibição ia só criar o desejo maior da filha de poder assistir aquele show. Aí eu lembrei de um cara agora que é o nosso filho na fé e que é pastor. Um dia ele chegou para mim, nessa época eu pastoreava a Salsa Terra de Nilópolis. Ele chegou e tinha uma discoteca famosa em Nilópolis, Eccentric. Era o ponte dos jovens. Ele falou: pastor, preciso pedir uma coisa para o senhor. Eu falei: o que é? Aí ele começou a falar: pastor, eu gosto muito de dançar. Eu gosto muito de ir à Eccentric. Eu falei: o que é Eccentric? E aí ele foi me explicar que era uma discoteca. Aí ele falou: porque há um tempo atrás eu tentei caminhar com Deus, pastor, mas aí eu fui ficando triste e voltei para a Eccentric. Aí eu falei assim: o que você quer que eu faça? Que eu diga para você: não vá para a Eccentric? Eu falei: querido, se eu fizer isso para você, você vai ficar triste. Daqui a pouco está na Eccentric quebrando todas. Eu falei: então eu não vou dizer para você não vai para a Eccentric. Eu vou dizer para você uma outra coisa. Ore, querido. Comece a colocar esse seu desejo diante de Deus. E falei mais algumas coisas para ele, orei com ele. Tá bom. Sabe quando você esquece? Esqueci. Um belo dia eu lembrei, chamei ele e falei assim: falei, então, você tem ido a Eccentric? Como é que tem sido o seu sábado? Você tem ido a Eccentric? Ei, pastor, nem penso mais nisso. Querido, todas as vezes que você ensina a pessoa da maneira correta, você permite a Deus de mudar o coração da pessoa. Uma pessoa foi acidentada de moto uma vez. Um filho meu na fé. Aprontava todas. Ele foi acidentado de moto. Se quebrou todo. Aí nós fomos visitar no hospital. E nessa época eu ainda era solteiro. Fui visitá-lo no hospital. Aí estava eu e a pastora da igreja, né? E ele falou: ai, nunca mais. Agora eu vou servir a Deus. Agora eu vou me entregar de Deus de corpo e alma. E não sei o que lá. Não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais aquilo. Ela virou para ele e falou assim: faz um favor, meu querido. Aproveite esse tempo aqui de dor, de leito, e pede para Deus mudar o teu coração. Sabe por quê? As dores vão passar. O que hoje dói vai ser apenas uma cicatriz. E se Deus não mudar o teu coração agora, você vai voltar a fazer as mesmas coisas que te levou a vivenciar esse acidente. Ela estava corretíssima. E ele voltou a fazer as mesmas coisas. Então, uma coisa importantíssima de um servo bom e fiel é ter uma imagem correta de Deus. Olha o que diz Mateus 25, a partir do versículo 24. Diz assim: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ou seja, você é injusto. Além de severo, é injusto. E continua: por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Existe uma observação que o autor desse livro, Robert Morris, faz nesse texto que eu quero ler para vocês. Ele diz assim: uma visão errada de Deus o levará invariavelmente a uma abordagem errada da mordomia das coisas que ele lhe confiou. Para muitos entre o povo de Deus,
raiz da capacidade de lidar com o dinheiro e com bens materiais como mordomo, em vez de possuidores, é a simples confiança em Deus. Eles não acreditam realmente no mais profundo de suas almas que Ele é bom e que Ele tem os melhores interesses no coração. No fundo do coração, alguns de nós não cremos na real bondade de Deus. Por isso, não conseguimos desapegar. Por isso, o filho é meu, a mulher é minha, o esposo é meu, o dinheiro é meu, o talento é meu, tudo é meu. Não dou para Deus, não entrego para Deus. E você esquece que só tem alguma coisa porque Deus deu a você. Uma outra coisa, e por último, um servo bom e fiel é aquele que sabe que vai prestar contas. Quantos já fizeram alguma viagem e que você não tinha recurso para pagar um hotel ou alugar uma casa, alguma coisa assim, e alguém que tinha uma casa naquela região cedeu para você ficar uns dias lá? Alguém teve essa experiência já? Alguém já teve aqui? Já. Como é que você agiu naquela casa, nesse lugar? Com cuidado. Porque você sabia que não era seu. Você sabia que você ia devolver aquele lugar pro dono. Você sabia disso? É assim que nós temos que viver a nossa vida, gente. Porque nós vamos prestar contas. Prestar conta desse corpinho. Prestar conta do talento, dos dons, dos bens. Você vai prestar e eu vou prestar contas. É por isso que nós precisamos cuidar bem do que Deus tem colocado nas nossas mãos. Por isso. Olha o que diz no versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou a contas com eles. Depois de muito tempo, Jesus vai voltar. E nós vamos prestar contas com Ele. Eu lembrei agora do meu amigo que teve uma revelação de Deus enquanto ele estava em coma, se restabelecendo, tentando se restabelecer, vencer o Covid. Uma das coisas que ele falou para mim, foi assim, Oster, era incrível, como a minha vida toda, até aquelas coisas que eu não conhecia, não entendia, passou para mim em várias telas. E ele falou, seres espirituais me acompanhavam naquele momento. É assim, toda a sua vida, toda a minha vida vai passar na nossa frente. Assim como você que está pela internet, me acompanhando, nos acompanhando, e vocês que estão aqui, estão me ouvindo, vai ser assim, você vai sentar, vamos supor, você vai sentar e você vai passar na tela. A sua vida vai passar na tela. Lá em Romanos 14, a partir do versículo 9, diz assim: por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu comecei falando isso e vou terminar. Você precisa saber gerenciar
administrar a sua existência, a sua vida. Porque eu não vou prestar contas da vida da Ana diante de Deus. Eu vou prestar conta da minha vida e vice-versa. Vocês entendem isso? Isso são as características que esse texto me dá de um servo bom e fiel. Eu quero que você solte o vídeo dessa semana. Tem um desafio do Bispo Francisco para nós. E eu quero que você solte para mim aí, por favor. Uma vida mais do que abençoada. Esse desafio dessa semana é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós estamos aprendendo, caminhando numa direção. Sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Ser tu uma bênção. Essa é a palavra que Deus tem para nós esses dias. Essa semana, você vai dar uma olhada na tua despensa, lá nos alimentos, e escolher alguma coisa para trazer para a igreja, para que possa ser doado para alguma família. Nós temos muitas famílias carentes ao redor da nossa igreja, em outras igrejas da Sara Nossa Terra, pessoas muito carentes. E se você trouxer alguma coisa, se nós juntarmos tudo, fará um grande volume. Isso vai ajudar muitas famílias. Dá uma olhada na sua despensa. Traga alguma coisa, traga algum alimento para a próxima reunião. Pode ser na terça, pode ser no sábado, pode ser no domingo, mas traga alguma coisa. É importante que você permaneça. É importante que a sua generosidade traga um sorriso na vida de alguém, na vida de uma família. Deus te abençoe com uma vida mais do que abençoada. Então esse é o desafio da semana. Que você possa abrir a sua despensa e possa suprir os necessitados. Nós temos o nosso Sara Social com o Gustavo e a Dayana, tá? Você pode procurá-los, eu vou disponibilizar o telefone deles para que todos vocês que estão aqui, que estão na internet, nos acompanhando, possam entrar em contato com eles e possam fazer a sua doação de alimentos. Porque nós assistimos famílias, né, com cesta básica. E eu sei, às vezes, como o Gustavo e a Dayana ficam de cabelo em pé, porque, às vezes, as nossas despensas estão vazias. Então, esse é o nosso desafio da semana. Deve estar aparecendo, deve aparecer aí também a imagem para lembrar para nós do desafio da semana, tá? Lembre-se disso. Abrindo lugar nas dispensas, olhe o que tem sobrando em sua dispensa e ajude pessoas necessitadas. Esse é o nosso desafio da semana. Mas perto de você tem um envelope que você pode pegá-lo para você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Você que está nos acompanhando pela internet, vai aparecer uma conta aí. E essa conta tem um CNPJ, que é o nosso Pix. Eu sei que agora a coisa mais fácil agora é justamente fazer o Pix, porque você não gasta com nenhum tostão da sua conta, não paga nenhuma... Como é que chama, gente? Estou assim com a cabeça... Não paga nada para o banco numa transferência, né? Você pode fazer simplesmente o seu Pix, lembrando dos 19 centavos, que é o nosso código no Nacional. Quero orar, quero que você fique de pé, quero orar por você, enquanto você ministra a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar nesse momento a nossa semente diante de Ti. Queremos Te pedir que o Senhor esteja abençoando essas sementes. Se nós temos algo para dar ao Senhor, é porque o Senhor tem, Senhor, colocado nas nossas mãos, e que o Senhor possa santificar cada uma dessas sementes, que elas possam prosperar
prosperar, Pai, para que nós tenhamos mais sementes para devolver ao Senhor. Pedimos assim a Tua bênção e a atuação sobre cada uma dessas sementes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos o Senhor, você pode sair do seu lugar e trazer a sua semente. Seus odres, meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não terão nos separar. Estou esperando tua luz em meio à noite. Mas eu sei quem tenho crido. Também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Declare essa verdade, vai. Mas eu sei em quem tenho crido. Também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos lá, canta, gente. Minhas lágrimas enchem os seus odres. Meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando a luz em meio à noite. Lá em cima assim, ó. Mas eu sei quem tenho crido. Também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei quem tenho crido. Também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, Pai. Queremos agradecer ao Senhor porque de uma forma muito especial nesses dias o Senhor tem nos chamado para o Senhor, mas também tem chamado a nossa atenção para quem está próximo a nós. Sabemos, ó Deus, que a maneira mais verídica, palpável, melhor dizendo, de demonstrar às pessoas que amamos o Senhor é fazendo-as experimentar deste amor através das nossas vidas, não apenas por palavras, Pai, mas por atitudes, por ações, amando de fato e de verdade, como diz a tua palavra. Esse é o nosso grande desafio nesses dias, Pai. Olharmos para quem está do nosso lado e vermos, Pai, como podemos, como vamos ser bênção na vida dessa pessoa. Eu quero rogar a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com sensibilidade. Torna o nosso coração sensível. Torna o nosso coração sensível. Todo o coração endurecido, empedernido, Senhor, que o Senhor possa tornar sensível, maleável nas Tuas mãos, Pai. Pedimos assim pela ação do Senhor. Pedimos assim pelo mover do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, para continuarem nos guardando em todos os nossos caminhos. Continua nos escondendo do homem mau,
Continua, Senhor, continua nos tornando invisíveis aos olhos do inimigo e nos abençoando com uma colheita sobrenatural. Não ouvi não, gente, com uma colheita sobrenatural. E assim a nossa vida será uma vida mais que abençoada. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia, você que esteve conosco pela internet. Que você tenha uma semana sobrenatural. Deus abençoe.